Então, vamos ver se agora vocês mudam mesmo, né? Porque a Fábia vai falar exatamente disso, de Pilates. Então, vou deixar ela falar, se apresentar. Fábia, fiquei muito feliz de você aceitar. Eu que agradeço o convite, Silvia. E desejo a você um ótimo ano, né? Maravilhoso, com muita saúde, assim que seus projetos saiam do papel mesmo e que tudo se realize. Muito obrigada, Silvia, igualmente para você, viu? Obrigada. E me fala, Flávia, Fábia. Ai, gente, se eu trocar o nome dela, me perdoa, porque hoje eu tô com Flávia na cabeça. Ô, Fábia, deixa eu te falar. E como que chegou o Pilates na sua vida? Silvia, olha, o Pilates na minha vida chegou após eu ter praticado muita atividade física em academia, musculação. Desde pequena eu pratiquei dança, sempre gostei de dança. E depois de um certo tempo, eu comecei a só praticar musculação, era rata de academia. E com o tempo, o meu corpo foi ficando muito enrijecido. Algumas partes do meu corpo ficaram mais desenvolvidas em detrimento de outras partes. Então, tinha uma hipertrofia muito grande aqui, menos nas pernas. E comecei a ter um processo de dor, senti muita dor. Nossa. E somado isso, também eu tinha um bruxismo muito severo. E apesar de praticar bastante atividade física, eu continuava com muita dor e um corpo bastante desequilibrado, um corpo pouco harmônico. Aí eu fui numa neurologista em busca de tratamento, né, para as dores, o meu bruxismo. E ela falou assim para mim, ela falou, Fábia, você precisa parar de praticar tanta musculação. Não existe só esse tipo de trabalho físico para você. Isso está te prejudicando, está te trazendo mais contração muscular, e isso te traz mais dor, somada ainda ao bruxismo. E ela falou assim, por que você não pratica uma hidroginástica, um pilates? Eu falei, pilates? Eu não conheço pilates. Falou, pois é, muito bom. Trabalha tanto o fortalecimento quanto o relaxamento, o alongamento. Falei, vou tentar o Pilates, porque hidroginástica eu nunca gostei de esporte aquático, nada na água. Aí eu resolvi praticar Pilates. Foi então que eu conheci o Pilates. Eu já tinha uns 35, 36 anos na época. Nossa. E foi assim, uma virada de chave na minha vida. Eu parei de praticar atividade muito vigorosa e comecei a praticar o Pilates. Aí as dores foram reduzindo, foram melhorando muito. Então foi assim que eu conheci, por uma indicação médica. E não era por conta da coluna, não, porque eu não tinha dor na coluna. Nossa, eu nunca também pensei que o Pilates era, assim, fazia um processo, assim, melhor, não sei se é melhor ou para certas pessoas do que a musculação, em termos assim. O que o Pilates ele preconiza? Ele preconiza o corpo, o trabalho do corpo inteiro, é trabalhar o equilíbrio do corpo. Muitas vezes o trabalho, por exemplo, um trabalho de musculação, ele é um trabalho isolado. Ele foca o fortalecimento, aumento de massa muscular, mas em estruturas mais isoladas, principalmente o trabalho de musculação em máquinas. Já o Pilates, não. Ele preconiza trabalhar o corpo inteiro, trabalhar um equilíbrio no seu corpo. Porque quando você tem um corpo bastante equilibrado, o objetivo é a gente trabalhar com o nosso corpo com um gasto mínimo de energia. Quando a gente tem um gasto mínimo de energia, a gente está com um corpo mais saudável. É como se fosse uma engrenagem de um carro. Quando ela está bem, trabalhando direitinho, o carro está perfeito. Ele tem uma economia, ele anda bem. O nosso corpo é a mesma coisa, ele tem que estar em equilíbrio. Trabalhando o quê? Principalmente o centro, que é um método. O método, quem criou o método foi o Joseph Pilates. Ele era um alemão, ele nasceu em 1883. Ele criou esse método quando ele tinha 19 anos. Na verdade, ele não criou aos 19 anos. Com 19 anos, ele deu um nome a esse método. Ele não denominou o método de Pilates. Ele não colocou o nome dele no método. Ele chamou de contrologia esse método. Contrologia. O Joseph, ele foi uma criança muito doente, né? Tinha raquitismo. E através da influência do pai dele, o pai dele era serralheiro, ele veio de uma família pobre. E através da influência do pai dele, que participava de clubes de esporte, os Turnverein. Isso na Alemanha era muito comum. As pessoas se reuniam em clubes, chamava Turnverein.
E nesses clubes, eram clubes onde eles faziam atividades físicas, ginástica, praticavam ginástica, esportes, também tinha atividades culturais. E o pai dele participava desses clubes desportivos. E através da influência do pai, ele começou a praticar ginástica e desenvolver o método dele. Nossa, e que para melhorar legal. a condição de saúde dele também. E ele tinha que problema de saúde? Ele tinha raquitismo. Raquitismo, o que é isso? Baixo desenvolvimento da massa óssea. E tinha também problema pulmonar. Nossa! Ele tinha asma, bronquite. Então, ele não era uma criança saudável. Então, ele utilizou da atividade física para melhorar a condição de saúde dele. Então, faz resultado, né? Sem dúvida. Então, ele morreu aos 84 anos, né? Lá no meu estúdio, tem uma foto dele quando ele tinha 54 e ele com 80 e poucos anos. O corpo dele era muito parecido. Não mudou? Então, não mudou muito pouco. Obviamente, a idade modifica um pouco o corpo. Mas isso mostra no corpo dele que o método dele realmente funciona, porque ele praticava o método dele e aos 80 e poucos anos ele estava tão bem quanto aos 54, quanto aos 30, quanto aos 20. Nossa, Fábio, e é engraçado que o seu corpo também, desde quando eu te conheci, é a mesma coisa, né? Não muda nada. Não, eu pratico bastante pilates, bastante, eu gosto muito. Eu acho que ele me ajuda muito, sempre ajudou depois que eu conheci. Você acha que o Pilates também ajuda a mente, a autoestima? Sem dúvida. O Joseph, quando ele criou o método, ele chamou de contrologia, ele falava que a contrologia é a ciência do controle da mente, do corpo e do espírito. É um controle do corpo para o desenvolvimento da mente e do espírito. Se você permitir, eu vou ler. Esse é o livro do Joseph, esse aqui, ó. Ele, na verdade, o Joseph, ele escreveu 2 livros apenas na sua vida. Um livro chamado Sua Saúde, que é de 1934, Nossa. Que é um livro, na verdade, não chama Sua Saúde, mas é um livro filosófico, onde ele critica a saúde da sociedade da época. Ele já criticava o modo como as pessoas se exercitavam, que era um modo muito mecânico. Ele criticava a medicina, criticava a educação das crianças, que ele não concordava. E nesse livro ele dava dicas de como melhorar a sua saúde. Ele falava que a saúde é uma condição natural da vida, que a gente nasce com saúde, a gente tem direito à saúde, e que a gente tem que se manter saudável até o final da vida. Então ele dá dicas de respiração, dá dicas de como tomar um bom banho, tomar banho de água fria, não muito quente, se expor ao sol, pisar na terra. Ele já falava isso no início do século passado. Tudo que ele obviamente, lendo o livro dele, a gente percebe que ele tem influência do Ayurveda, da medicina indiana, que são todos conselhos que vêm dessa medicina. Então ele bebeu muito dessa fonte, do Ayurveda, eu percebi, e da medicina tradicional chinesa também. E depois, em 1945, ele escreveu o último livro, que é O Retorno à Vida pela Contrologia. Aí ele já comenta sobre o método dele. E ele descreve o método dele da seguinte forma. Vou falar para vocês, olha. A contrologia é a coordenação completa do corpo, da mente e do espírito. Por meio dela, você adquire primeiro o controle total do seu próprio corpo e depois, com repetições apropriadas dos exercícios, adquire gradual e progressivamente um ritmo natural e a coordenação associada às atividades do subconsciente. Esse ritmo verdadeiro e o controle são observados tanto em animais domésticos como em animais selvagens, sem exceções conhecidas. A contrologia desenvolve o corpo uniformemente, controla a má postura, restaura a vitalidade física, revigora a mente e eleva o espírito. Então, o método dele não fica somente focado no corpo. Ele quer trazer isso para a mente, porque o objetivo é que você, quando faz os exercícios do método, você esteja concentrado. E quando você está concentrado, com atenção naquilo que você está fazendo, isso vem para o subconsciente. E através das repetições, os exercícios são realizados com qualidade. E com isso vai elevar seu espírito, porque você vai sair, após uma sessão de exercícios de Pilates, com o espírito elevado, com ânimo, com vontade, para realizar suas atividades do dia a dia.
Então, é um método de exercícios que transcende somente o físico. Ele queria que chegasse na mente e no espírito. E nesse livro, ele mostra detalhadamente os 34 exercícios do Pilates solo. Então, primeiro, ele desenvolveu o Pilates solo. O que é o Pilates solo? São exercícios realizados no chão com o peso do próprio corpo. E ele disse no livro que se você realizar esses exercícios fielmente ao que está escrito, como está escrito no livro, você vai adquirir uma saúde eterna. Nossa, só que tem que praticar fielmente. Nossa, que legal! É muito interessante. Aí é o que aconteceu. Ele percebeu, quando ele abriu o estúdio dele, ele desenvolveu o método na Alemanha, depois ele foi para a Inglaterra, e depois ele foi para os Estados Unidos, na década de 20. Porque o Joseph, a principal atividade dele, dentre várias, que ele foi mestre cervejeiro, ele trabalhou em circo, ele era boxeador. Nossa, então... O método dele é um método vigoroso. Não é um método leve, por assim dizer. Depois, quando ele foi para os Estados Unidos, o método dele sofreu bastante influência dos dançarinos. Porque lá nos Estados Unidos, em Nova York, onde ele estabeleceu a primeira vez o estúdio dele, tinha uma companhia de dança. E os dançarinos se identificaram com o método dele. E depois começou a ter influência da dança no método dele. Ele tinha influência do boxe. Nossa, Fábia, e vendo a história dele assim, a gente até é tão gostoso, porque dá até vontade de fazer. Exato, é uma delícia. Você praticar não é fácil, né? Como eu te falei. Ele desenvolveu esses 34 exercícios, mas ele viu que não era fácil, que as pessoas não estavam aptas a realizar o método. Então, o que ele fez? Ele começou a desenvolver os equipamentos do método, que é hoje que a gente conhece como Pilates Studio. E através desses equipamentos, ele verifica qual é a fragilidade do corpo da pessoa e como ele pode melhorar essa fragilidade através dos equipamentos que ele desenvolveu, para com que a pessoa melhore essa fragilidade e consiga fazer com maestria, que era o que ele queria, os 34 exercícios do solo. Se você for capaz de realizar os 34 exercícios do solo, significa que seu corpo está ótimo, sua mente está ótima. Porque você está usando a sua mente para coordenar os seus músculos e você vai ter um espírito muito elevado. Em que sentido? Vai se sentir bem, estar bem. Nossa, e hoje em dia é tão difícil a gente se sentir bem, né? As pessoas hoje em dia estão procurando isto, né? O sentir bem. As pessoas, eu vejo assim, muito se fala, né? Você tem que ir para a academia, você tem que fortalecer, a pessoa vai carregada, não vê sentido nenhum naquilo que ela faz, naqueles exercícios. Eles são importantes? Eles são importantes. É importante você trabalhar a força, né? Já está comprovado que se você trabalhar a força, você vai ter uma vida mais longeva, porque a gente perde muito massa muscular com a idade. Exatamente. Mas existem outras maneiras de você também trabalhar a força. O método Pilates é um método que trabalha a força também. Mas de uma outra maneira. Ele trabalha através do uso das molas. E depois através do peso do próprio corpo, que é a coisa mais difícil. Para mim é super difícil. É difícil. Mas eu anotei umas perguntinhas aqui, porque senão eu ia me perder. Claro. Viu, gente? Vocês me desculpam, mas eu vou ter que hoje usar, porque eu não entendo nada de Pilates. Então, e aproveitar e já mostrar minha agenda, né? Deixa eu procurar aqui, porque eu fui anotando. Já perguntei, já falou bastante coisa do que é o método Pilates, quais os princípios do método, a gente já falou. Né? Um dos princípios, tem vários. Mas tem vários. São 6 os princípios. É a centralização, que é trabalhar o centro do corpo, o core. Muito se fala do core, né? Que o objetivo dos exercícios é você ter um suporte do centro para com que esses movimentos se fluam pelas extremidades. Então, a gente poupa as extremidades para que elas se movimentem livremente a partir de um centro bem estável. Esse é um dos princípios da centralização. Depois vem a respiração, que é muito importante.
Joseph falava que ele falava que a respiração é o primeiro e último ato da nossa vida. Então você vê a importância da respiração. Ele falava no seu livro, ele criticava a humanidade, falava que a humanidade não sabia respirar, que a nossa respiração ela é incompleta, que o ideal é que a gente inspire totalmente e expire todo esse ar que entrou. Ele usa os exercícios para a gente fazer isso. Se a gente fizer isso, inspirar totalmente, soltar todo o ar, trabalhar a respiração, o seu sangue vai ficar mais oxigenado, isso vai nutrir seus músculos e você vai se movimentar com mais eficiência, tendo menos sobrecarga no coração. Então ele já dizia isso no início do século passado, a importância da respiração. Nossa, não vou falar o nome dele porque eu vou errar. Fala Joe. Ele era conhecido como Joe. Joe. Esse Joe era uma pessoa muito especial, né? Espiritualmente, ele era autodidata, ele não teve um estudo formal. O Joseph não teve um estudo formal. Inclusive, ele tinha um sonho, né? De levar o método dele para centros de reabilitação, para as escolas, como uma educação física. Porém, na época, ele não foi aceito pelo governo, né, lá dos Estados Unidos, porque ele não tinha uma educação formal, ele não fez uma faculdade. Então, eles não aceitavam. Ai, que judiação, E você vê hoje em dia como o método foi aceito no mundo inteiro, né? Se ele estivesse vivo, ele estaria muito orgulhoso de como o alcance do método dele, né, no mundo inteiro. Hoje o Pilates é conhecido mundialmente, praticado mundialmente, né? O ruim é isso, né? Valorizar algo que o outro já até morreu e não vê, né? Mas é sempre assim, né? Após a morte que as pessoas são mais valorizadas, né? Exatamente. Ele estava muito à frente do seu tempo. E isso é difícil, né? Você vê que ele era uma pessoa espiritualizada muito... Sim. Nossa. Tinha influências, né? Do yoga, da medicina tradicional chinesa. Isso acho que essa influência fez a diferença no trabalho dele, sem dúvida. Faz a diferença. Até você eu acho muito calma. Só pareço. Todo mundo que faz Pilates para mim é calmo. Mas o método não é calmo. Um dos princípios que também do método, né, aproveitando esse gancho, é o vigor físico, como é que eu vou dizer? É a circulação sanguínea. O Joseph falava que a circulação cura. E hoje a gente sabe disso, né? Quando você está num processo de reabilitação, quando você se lesiona, nos primeiros 5 dias, 7 dias, você tem um processo de inflamação. Aí você tem que ficar mais em repouso, tomando anti-inflamatório. Mas logo em seguida, você tem que fazer movimento para melhorar aquela lesão. E o Joseph já falava que o movimento cura através da circulação. Então, um dos princípios é a circulação. Então, o método dele, você inicia praticando mais lentamente, porque você está aprendendo. Então, você tem que ter um maior controle, uma maior atenção. E você pratica mais lentamente. Com o tempo, conforme você vai aprendendo os exercícios, através da repetição, isso entra no seu subconsciente. E você vai ativando mais musculatura a partir do cérebro. E com isso, você pode, com o tempo, aumentar a intensidade do movimento. Então, com o tempo de prática, você não vai praticar mais lento. Você pratica com mais vigor. E eu conheço pessoas que são grandes professores que, por exemplo, praticam Pilates solos, 34 exercícios em 20 minutos. E esses 20 minutos são vigorosos, a pessoa sai suando, que era o que o Joseph queria. Que você chegasse a suar, que aumentasse sua circulação sanguínea, que ativasse o seu metabolismo. Que só assim você vai ter realmente um processo de cura no seu corpo. Nossa. Então, não é um método tão tranquilo e tão calmo. Ele é inicialmente quando você está aprendendo, mas com o tempo a gente quer que seja vigoroso. Eu tenho alunos que estão comigo há muitos anos, e a aula dura de 50 a 60 minutos. Eu procuro fazer com que, pelo menos 30 minutos da aula, a pessoa chegue a suar. A gente encadeia um exercício no outro. Por exemplo, não só no solo, tem um equipamento do Joseph que chama Reformer. É onde você inicia deitado, tem movimentos que você faz deitado, faz sentado, ajoelhado e tem até movimentos que você faz em pé em cima do equipamento. E nesse equipamento, um exercício encadeia no outro. Então, é como se fosse uma dança, né? O Joseph chamava desse princípio, no método dele, de fluidez. Ele queria que o método dele fosse gracioso.
não fosse uma coisa assim estancada, mecânica. Então, ele desenvolveu, tanto no solo quanto no reformer, uma série de exercícios onde um movimento se encadeava no outro e chamava isso de fluidez. Então, os alunos que estão comigo por mais tempo, eles acabam até memorizando a sequência. Obviamente que eu estou lá como supervisão e lembrá-los dessa sequência. Mas eles vão praticando, então pelo menos meia hora eles acabam suando. Que é esse o objetivo do método. Melhorar a circulação, um dos objetivos. Então, com o tempo de prática, você acaba suando. É uma atividade física. Na verdade, o método é um método de condicionamento físico. Nossa! Aí você falou de 2. Você quer falar o restante? Eu vou lembrar. A respiração é um deles. A precisão. Ele sempre falava muito a importância da precisão, né? Quando ele deixou escrito o livro dele, o Retorno à Vida pela Contrologia, ele, como todo alemão, né? Assim, ele deixou bem descrito, olha, esse exercício você deita dessa maneira, você puxa o joelho dessa maneira, você expira, você respira, tá tudo descrito nos mínimos detalhes. Você pega o livro, você pode praticar pilates ali, tranquilamente. Gente, vocês estão curiosos com esse livro? Porque eu tô. Se você for, é uma pessoa bastante organizada para isso, né? Porque tem que ser organizada. Você pegar um livro, ler e começar a praticar, tem que ser muito organizado, e tem né? que ter um horário assim que você esteja livre. E com atenção. Isso. Aí um dos princípios é esse, é a precisão. Que se você praticar os exercícios da maneira como ele deixou catalogado, você não vai ter nenhum problema de lesão, muito pelo contrário. Você vai melhorar o funcionamento do seu corpo. Então, precisão é um dos princípios do método também. Eu acho que ele ensina até a ter foco, né? Com certeza. Foco, responsabilidade. Se você pensar bem... Eu acho que esse método, ele abrange várias áreas. É uma áreas. meditação ativa. Tudo aquilo que você faz com foco naquilo que você está fazendo, uma refeição que você pratica e esteja prestando atenção naquilo, ou o exercício de pilates que você esteja com a atenção focada, isso é uma meditação ativa. É muito bom. Hoje em dia a gente não tem o foco, né? Não. Atenção em muitas coisas ao mesmo tempo. Exatamente. Então, o momento que você se dedica a algo, por exemplo, os exercícios do método, você está com aquele foco, aquela atenção focada. Uma meditação ativa. Nossa, gostei, hein? Eu tô adorando. Ai, ai. E o que se espera da prática desse método? Olha, eu posso dizer que é a saúde. A saúde, realmente. E aí, vamos esmiuçar o que é saúde, né? Saúde é você estar com disposição para realizar a sua atividade de vida diária, para você acordar, para você trabalhar, para você ter seu lazer. E esmiuçando isso é o quê? É você ter força, é você ter flexibilidade, é você ter a sua articulação trabalhando, é você não ter dor. Então, é isso. É ter a saúde, ter a vontade de viver, na verdade. Ô, né? Fábia, mas a gente que está vivendo numa geração que as pessoas se preocupam mais com o visual, com o corpo, né? Mais em ter uma bunda grande, uma perna grande, né? Tudo muito... E essas pessoas, como que você acha que vê o Pilates? Você acha que, vamos falar assim, você acha que para elas também o Pilates é bom? Porque aí você falou que ele ele também te alonga. Exato. E geralmente a musculação ela não te alonga. Não, ela encurta, né? Principalmente quando você faz um trabalho de hipertrofia, né? Vamos supor, a musculação em máquinas, você isola e faz lá algumas repetições para aumentar o tamanho do músculo. Então ela vai te encurtar. Se você não fizer um trabalho de compensação desse movimento, você vai ficar cada vez mais encurtado. Então, por exemplo, para quem gosta de praticar musculação, para ter um crescimento do corpo, uma hipertrofia, o Pilates é excelente. Porque ele vai trazer movimento, graciosidade, equilíbrio corporal que a musculação não te traz. Ele vai complementar esse trabalho da musculação. Eu tenho alguns alunos que me procuram porque praticam musculação, adoram musculação e me procuram porque tem dor no corpo. Apesar de praticar musculação, tem dor. E vão comigo uma vez na semana para fazer esse trabalho, que é um trabalho holístico, que trabalha o corpo inteiro e com equilíbrio, focando na flexibilidade, na mobilidade,
no movimento da coluna, que muitas vezes a gente trabalha só num plano de movimento, só aqui ou só aqui. A gente não trabalha muito nesse plano transverso do giro. E o Pilates te traz também essa possibilidade. Então, o Pilates, para essas pessoas, seria como um trabalho de compensação, de trazer uma harmonia que a musculação acaba tirando um pouco. Porque ela não sai, a musculação não é um trabalho assim muito, por assim dizer, natural, né? Naturalmente, você não fica sentado e fazendo isso. Você não fica sentado fazendo isso, né? Não. Então, o Pilates te traz essa harmonia que vai te trazer uma melhor qualidade de vida, um alongamento, uma mobilidade. E a academia dói mesmo. E quando você pensa que vai parar a dor, aí entra um exercício mais pesado, aí aquela dor não para. Porque o objetivo é você lesionar a fibra muscular, né? E trazer o crescimento. Esse é o objetivo. E muitas vezes eu percebo assim, a musculação, o que acontece? A nossa vida já é bastante puxada, já é bastante cansativa. Você trabalhar como a gente trabalha atualmente, ainda ir para uma academia e se cansar mais ainda, para algumas pessoas isso é muito difícil, é insuportável. As pessoas querem ir para um lugar onde elas se sintam revigoradas, como o Joseph mostra no método dele. Então, algumas pessoas não toleram a musculação e preferem ir para uma atividade que canse menos, né? Não que o Pilates não cansa, ele vai cansar dependendo do seu condicionamento físico, mas ele respeita o nível que você está dentro do método. Ele respeita e vai te fortalecer também. Eu vou para academia com muita vontade, mas eu vou, né? Eu vou. Mas eu sinto que eu preciso me alongar. Claro. Eu sinto porque às vezes, nossa, eu sinto dor, eu sinto... O músculo contraído dói, né? Dói. Aí dá cãibra. Tem que fazer um trabalho de compensação. Para as pessoas que já fazem bastante academia, eu falo, vem uma vez por semana praticar um Pilates. Para compensar isso. Faz muito bem. Muito bom. E quais os benefícios do Pilates? Vários. Tanto para a mente, né? Que a gente falou, né? Para a mente. Eu, por exemplo, eu dou um exemplo, como é que eu pratico? Eu pratico em casa, eu tenho um estúdio na minha casa, né? E é um momento que, para mim, eu tô lá concentrada. Eu tô meditando naquilo que eu estou fazendo, eu tô prestando atenção. Até lembro do Joseph, esse exercício, puxa esse joelho para o peito, tenta alcançar o queixo no joelho. Eu não consigo. Eu conheci o método mais velhinha. O objetivo é praticar o método desde criança. Eu não consegui. Conforme você vai praticando um método e vendo no seu corpo, porque eu tinha a coluna muito rígida. Apesar de não sentir a dor, mas eu sentia dor em outras regiões, né? Que acho que mascarava. Uma consequência da minha coluna ser muito rígida. Uhum. E depois que eu comecei a praticar o método, a minha coluna é ótima. Hoje eu não tenho dor, eu não sei o que é dor. Nossa. Então, um dos benefícios do método, eu posso dizer não que tomar remédio. é não ter dor. Hoje em dia é um mundo que as pessoas sentem muita dor por conta da falta de movimento. E o Joseph já criticava isso no seu livro, em 1934. Ele criticava como as pessoas eram sedentárias e como as pessoas não tinham energia para ter tempo livre de lazer. Em 1934 ele falava isso. Hoje isso é muito atual. A gente trabalha tanto que chega no final do dia... A gente não quer ter lazer, o que a gente quer? Ficar sentado na frente da televisão, assim. Lotado, né? Ele já criticava essa busca incessante por trabalho. Então, ele era um filósofo, na verdade, né? Criticando como era a sociedade. A gente está assim ainda hoje. E hoje as pessoas sentem muita dor por conta disso. Porque elas não têm tempo para o lazer, não têm tempo para movimento. E quando a gente se movimenta, a gente vai lá na academia, uma coisa mecânica, chata, né? E fora, né, que aí a gente toma o remédio para aquela dor, né? Mascara. Mas ela tá lá. Ela tá lá. Né? Em vez de procurar algo que realmente cura de uma vez para não tomar remédio. Que é o ideal, né? Eu detesto tomar remédio. O remédio, ele gera tolerância, né? Com o tempo ele não vai fazer tanto efeito. Exatamente.
Aí vai chegar uma hora que realmente a gente vai precisar de remédio, né? Então, eu não sou fã de remédio. Eu não gosto. Não é o ideal. A melhor coisa, tudo que eu tenho lido, estudado, é consenso que a melhor coisa para prevenir e tratar a dor, pelo menos dores musculoesqueléticas, é o movimento. O homem foi feito para se movimentar, não para ficar sentado 12 horas na frente do computador. Ainda mais que a gente vai envelhecendo, vai perdendo cálcio, vai perdendo tanta coisa, né? Mobilidade, flexibilidade, perde muita coisa. E aqui, o Pilates também aumenta a massa muscular? Ele dá tônus, ele pode aumentar sim. Se você pegar uma pessoa sedentária que nunca praticou nada, se ela começar a praticar o método, porque você tem início, você tem o uso das molas nos equipamentos. O que a gente faz? O pensamento do Pilates, na verdade, ele é o oposto da musculação. A musculação, conforme você vai praticando, você vai aumentando o peso, aumenta a carga para gerar uma hipertrofia, porque o seu corpo acostuma com aquilo, né? Isso mesmo. Então ele se adapta, então você vai aumentando, aumentando, aumentando. O Pilates já não é o oposto. Você já desenvolveu o seu músculo e você vai usar o seu músculo, o seu próprio músculo. Então, com o tempo, você vai realizar os exercícios com menos mola, porque o seu músculo desenvolveu. Então, é o raciocínio oposto da musculação. A gente não vai colocando carga, vai tirando carga. Conforme eu tiro a carga, eu trabalho mais o meu centro, que o Joseph chamava de powerhouse. Ele não chamava de core, ele não tinha esse conceito, né, do core, chamava de powerhouse, nosso centro de força. Que aí você já vê uma influência, né, da medicina tradicional chinesa, que é o De Qi, né, você já vê essa influência no trabalho dele. Então, você vai trazer um tônus, você vai melhorar uma pessoa destreinada, conforme ela começa a treinar, através do uso das molas, que são resistências, é um trabalho de força. Ela vai ter um aumento de massa muscular, mas ela não vai ter uma hipertrofia, porque a gente não vai aumentar a carga com uma musculação. Então, hipertrofia não existe no Pilates, mas aumento de massa muscular, sim, é possível no Pilates. E as mulheres que só falam emagrecer, 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 o Pilates emagrece? Ele ajuda, sem dúvida. Mas eu acho que qualquer exercício ajuda, né? Não adianta fazer também e não fechar a boca? No processo de emagrecimento, 70%
está relacionado com a dieta e 30 com exercício. Isso mesmo. Então, alunos queridos, não use somente o exercício como a única estratégia de emagrecimento, porque não é. Você tem que usar a dieta, não tem jeito, é a dieta. Então, se você fizer uma dieta adequada, tiver um sono bom, não estiver inflamado, e você estiver praticando qualquer atividade física, o Pilates também, você vai emagrecer, não tem como emagrecer. Obviamente que tem atividades que são mais vigorosas. Por exemplo, um crossfit é uma atividade vigorosa, um HIIT, um treino intervalado de alta intensidade. Você vai acelerar seu metabolismo. Tem algumas atividades, como o HIIT, que modificam o metabolismo da pessoa. Você para de fazer o exercício, seu metabolismo está acelerado, porque o objetivo é o emagrecimento. Tá? Então, é uma atividade realmente bastante focada no emagrecimento. O Pilates não é uma atividade com foco no emagrecimento. Em nenhum momento o Joseph deixa isso escrito, que é o objetivo, um dos objetivos é o emagrecimento. Porém, se você estiver cuidando da sua dieta e com a prática do método, você vai trabalhando o condicionamento físico, que com o trabalho de condicionamento físico cardiovascular que tem no método, com as pessoas mais avançadas no método, você vai emagrecer. Porque você sua quando você faz o Pilates. Se você sua, você está tendo um gasto de energia. E você tendo um gasto de energia, um débito de energia, você emagrece. Então, resumindo, o Pilates é mais para o seu, como que eu posso falar? Para a sua saúde mesmo, para a sua... O foco principal é a saúde. É tirar dor, é a saúde. Não é o foco no emagrecimento. No fortalecimento, sim, o Joseph comenta de fortalecimento na obra dele. Mas não é um emagrecimento. Não é uma atividade física com foco no emagrecimento. Mas ela pode te auxiliar no emagrecimento. Pode. Porque tem gasto, tem gente que sua praticando o Pilates. E eu acho que ainda mais no começo, que você não sabe fazer direito. Aí você faz devagar, aí não vai emagrecer mesmo, não vai emagrecer. Mas eu acho que só a força que você está fazendo ali para tentar fazer correto... Exato, ajuda, sem dúvida. Mas não é o foco da atividade. Não é. Se você quer emagrecer, pratique outros tipos de atividade. Corrida, atividades mais aeróbicas. A musculação ajuda. Agora eu parei, porque como eu vou viajar, eu volto em janeiro, eu falei, não vou mais para esse ano para academia, não. Aí o ano que vem eu volto. Mas a minha médica falou assim, Silvia, não quero você fazer musculação 5 vezes na semana. Eu quero pelo menos 2 vezes na semana aeróbica, um pilates, e 3 vezes você vai para academia. É para trabalhar o coração. A gente esquece que o coração é um músculo, né? Então, eu só trabalho quando, meu coração? Quando eu faço uma atividade vigorosa. Quando eu trabalho o batimento cardíaco. Então, eu preciso de atividade aeróbica. Eu acabo negligenciando um pouco a atividade aeróbica. Eu fico muito no pilates, acabo suando durante a atividade. Faço algum treino de força, mas eu não chego a me cansar muito. Aí, às vezes, eu falo, Fábio, você tem que trabalhar seu coração também. Aí, vou lá, jump. Vou no jump, ou corro um pouquinho... Porque eu acabo esquecendo também do coração. Então, a gente tem que trabalhar essa parte cardiorrespiratória. Nossa, eu nunca tinha pensado nisso, sabia? É importante. O coração é um músculo também. É verdade. E a gente esquece. Na realidade, a gente esquece de tanta coisa, Tanta coisa, né? Muita coisa para lembrar, né? Não, e porque tá funcionando tão bem, não é? Que a gente só vai lembrar quando parar. Pois é. Né? Aí não resolve mais nada. É muito comum no envelhecimento, né? O coração fica fraco. Insuficiência cardíaca é muito comum. Se você treinar o coração, você vai evitar essa insuficiência cardíaca. Nossa, eu tô adorando, Fábio. Tem tanta coisa, Silvia. É muita coisa, mas são coisas que a gente precisa saber. São importantes. Porque às vezes a pessoa fala assim, Pilates, mas vou fazer. Mas por que você vai fazer? O que ele te traz? Quais os benefícios, não é? Exato. Não adianta simplesmente você ir lá fazer e não entender. Sem dúvida. Você tem que ter a noção do que você está fazendo e o porquê, né? Exatamente. Por que eu estou procurando isso? O interessante do Pilates, na minha opinião, é que ele se adapta a qualquer objetivo que a pessoa tem. O Pilates ele pode ser usado por fisioterapeutas para um processo de reabilitação. Ele se encaixa muito bem. Ele pode ser utilizado por atletas para melhorar a performance do atleta no esporte dele. Aí já entra o condicionamento físico. O Pilates pode ser utilizado para idosos, para melhorar a força, melhorar movimentos de agachamento. Tem vários objetivos.
Ele se adapta a vários objetivos. E primeiro que o idoso também já não pode ir para uma academia, dependendo do idoso, para fazer uma força, que de repente corre até um risco. Tem que ser bem supervisionado. As cargas têm que ser bem devagar, tem que ser bem supervisionado. E o Pilates é um trabalho mais individualizado. Lá no seu estúdio, você atende quantas pessoas, assim, vamos supor... Por horário? Por horário. Eu trabalho com 3 pessoas por horário. Existem aulas individuais, a gente chama de aula privada, ou aulas em grupo, de 3 pessoas. Quando a pessoa está no processo de reabilitação, tem dificuldade de locomoção, o ideal é que ela faça uma aula privada. Tá. E a aula em grupo são quando as pessoas têm mais facilidade de locomoção e a gente consegue trabalhar objetivos diferentes dentro do método. E também existe a possibilidade de aula em grupo, de 10, 15 pessoas, que são aulas do Pilates solo. Também existe. Eu não trabalho com essa modalidade lá no meu estúdio, mas é uma outra possibilidade. Mas você trabalha com reabilitação? Trabalho também com reabilitação. Meu foco principal é reabilitação dentro do método, é o que eu gosto. Eu gosto disso, eu gosto de trabalhar com dor. É a coisa que eu mais gosto de trabalhar com dor, essa temática. Nossa, eu tenho estudado voltado para isso. Porque eu trabalho com Pilates e trabalho com outros métodos também. Todos voltados para reabilitação, para dor. E qual outros métodos? Já que você falou, eu preciso perguntar, né? Eu trabalho com Gyrotonic. O que é isso? É um método também de um trabalho holístico. Um trabalho holístico. Foi criado pelo Julio Horvat, que é se não me engano, ele é um húngaro. E ele desenvolveu esse método. Ele era bailarino, ele se lesionou e desenvolveu o próprio método dele. Só que o Gyrotonic tem muita influência do yoga. Que hoje o Julio Horvat, ele está vivo. Ele é um yogi da linha Kundalini, dessa linha meditativa. Então, ele tem um método que chama Gyrotonic, onde tem vários equipamentos, e um método sem os equipamentos, que chama Gyrokinesis. Trabalho com esse método também, e trabalho com o método ginástica holística. Trabalho com 3 métodos. Nossa, que legal, Fábia! Todos voltados para reabilitação, condicionamento físico, temáticas da dor. Eu sempre assim busquei ferramentas, metodologias que pudessem modificar o modo como a pessoa vê o corpo dela e se movimenta. Diferentes possibilidades de movimento. Porque o nosso movimento, atualmente, é muito pobre. A gente só senta, levanta, anda para frente e acabou. Ou senta no carro. A gente não tem movimento para as laterais, movimentos tridimensionais, movimentos que integram o corpo. Muito pouco. E quando a gente parte para fazer esse movimento, a gente se lesiona, se machuca, sente dor. Porque o corpo está muito pobre de movimento. Então, eu sempre busquei metodologias fora do tradicional. Eu nunca quis estudar musculação, nunca me interessei. Ginástica localizada, jump, body pump, nunca, apesar de ter treinado bastante, já passei por todas essas atividades, já fui rata de academia. Mas hoje eu vejo que existem muitos outros movimentos que te trazem qualidade de vida e fazem com que você entenda melhor o seu corpo, entenda o seu corpo de uma outra maneira, não da maneira como nós estamos acostumados, isolado, mecânico. Nossa, existem vários. Dentro do mundo do movimento, é um mundo muito rico. Tem muitas outras coisas que eu quero estudar também. Você não para também, né? Não. O método que eu quero estudar agora, atualmente, é o método do Evaldo Bertazzo, que é um estudioso do movimento também. Ele tem um método. Quero muito ter a oportunidade de estudar com ele também. São todos métodos que integram o corpo, que vê um corpo de uma maneira global, que saem do mundo comum. Nossa. Existem muitas possibilidades. E eu vou estudando e trago isso para os meus alunos, porque o meu objetivo é trazer qualidade de vida, bem-estar. No final de qual que é o objetivo? É trazer qualidade de vida. Uma vez que eu tiro a dor
do meu aluno, uma vez que eu mostro para ele outra possibilidade de se movimentar, dele conhecer o corpo dele, olha, ativa aquela musculatura ali, mas como? A partir disso, olha a importância do seu pé. O Joseph fala, o primeiro equipamento que o Joseph criou em 1922 foi o Foot Corrector. Dada a importância que ele dava para o pé. A partir do nosso pé, se a gente não tiver um pé funcional, a gente tem desvio posturais, que vai até o ombro, a cabeça. Então, ele desenvolveu um equipamento só para isso. A gente não chama de equipamento, chama de acessório. Então, durante a aula que eu dou, eu não dou só importância, o meu bíceps, o meu quadríceps. Claro que são músculos importantes, sem dúvida. Mas também o pé tem uma importância. A musculatura do seu pé é muito importante. A musculatura do seu assoalho pélvico é muito importante. Se você não tiver um assoalho pélvico funcional, você não ativa um glúteo. Aí você não tem um glúteo ativo, um assoalho pélvico ativo, você tem uma hiperlordose. Nossa. Aí você não tem um arco do pé formado, o seu pé desaba. Então, são minúcias, aparentemente coisas bobas, mas que têm muita importância. E que um trabalho como uma musculação não tem como dividir o corpo, não tem como dividir o conhecimento. O conhecimento é um só, né? E o legal é que você não se estacionou, né? Você foi... eu adoro estudar. Sabe? Você foi procurar outras coisas para se complementarem, eu né? trabalhava em outras áreas até os 36, 35, 36. Depois mudei totalmente o foco, né, do meu estudo. E você trabalhava em que área? Eu era farmacêutica. Eu trabalhava com pesquisa. Eu fiz mestrado, fiz doutorado, fiz pós-doc. Nossa, e virou a chave? Virei a chave, falei, não vou trabalhar mais com isso. Hoje você acredita que você está no seu propósito mesmo? Sem dúvida, sem dúvida, sem dúvida. Porque hoje eu sou apaixonada no que eu faço. Eu acho assim que a gente, para estar vivo, a gente tem que ter um propósito na vida. Enquanto a gente não tiver um propósito na vida, a gente não está vivo. Até me arrepiou. E o meu propósito, hoje, eu estou com 49, meu propósito é levar qualidade de vida para as pessoas. Tirar a dor. Nossa, eu pensava que você estava bem mais jovem, pela sua aparência. Acho que eu vou começar a fazer pilates, gente. Tô aqui, ó. Agora eu tô descobrindo. Obrigada. E eu quero trazer isso, a qualidade de vida. Mostrar para a pessoa que através do corpo dela, ela pode ser feliz. Tudo que você faz com o seu corpo se transfere para sua mente. Nossa. Como você lida com o seu corpo. Se você não lida bem com o seu corpo, sua mente não vai estar legal. Porque a gente é um só. É corpo, mente e espírito. Joseph falava. Não tem como dividir. Não tem como dividir. Nossa, que bacana. Isso eu tento passar um pouquinho nas minhas aulas, essa filosofia do Joseph. Não levar meu trabalho tão mecanizado. Eu sei que muitas pessoas não estão preparadas ainda. Elas às vezes, eu quero fortalecer isso, fortalecer aquilo, mas vamos trazer um pouco dessa filosofia. Esteja concentrado naquilo que você faz, presta atenção no movimento, presta atenção nesse músculo que vai trabalhar, para sair um pouco da mesmice, né? A mesmice tem em todo lugar. Eu quero trazer algo diferente, né? Uma proposta diferente. Eu vou dando aos poucos, aos poucos. Senão a pessoa assusta. E você falando assim, dá até prazer, né? Porque tem uma lógica, né? Sim. Então, é muito legal isso. Nossa. E agora, então, com um monte de formação. Igual a diferença do... Não sei se a gente já falou isso, porque a diferença da musculação para o Pilates. A gente já falou? Já comentamos, né? Já comentamos. Ambos são trabalhos de força. O que é musculação? Musculação é um treinamento de força, onde você usa peso, polia, mola, elástico, uma resistência para aumentar a força. O Pilates usa o quê? Usa as molas. A musculação usa o quê? Usa peso, usa algumas máquinas. A principal diferença é que na musculação você vai ter uma hipertrofia, no Pilates não. Você não consegue essa hipertrofia. Tem um limite. Porque o foco não é a hipertrofia, não é a força das extremidades, o foco é a força do centro.
para liberar as extremidades. Nossa, e quando a gente fala assim, né, Fábia, você fala assim, eu agora estou no meu propósito. E chega, eu acho que chega até a mais, né? Porque você fala que você tem, assim, um grupo de 3, o individual, Exato. porque você acaba não só, realmente, eu acho que você não acaba só trabalhando no corpo, você acaba até trabalhando com a mente também, né, daquelas pessoas. Sem dúvida, porque assim, muitas vezes a pessoa que tem dor é uma roda, né? Ela vai se retroalimentando. A pessoa tem dor, aí ela não fica bem. E se ela não fica bem, ela não se relaciona bem. Se ela não se relaciona, ela não se relaciona com as pessoas porque ela tem dor. Como é que ela vai sair e vai conversar com a pessoa? Ela está com dor, ela não está legal. Então, na minha aula, eu tento desfocar, tirá-la desse foco. Conforme ela vai melhorando, eu vou fazendo com que ela se movimente, ela não perceba a dor. Ou se ela percebe, essa dor é mínima. E vou trazendo o equilíbrio do corpo dela, para que ela sinta menos dor. Se ela é muito assim, tem dor, eu tento abrir mais, trabalhar com as compensações, né? Ai, eu sinto muita dor aqui assim. Por conta da nossa atividade aqui, ó. Tudo aqui, tudo aqui, né? Então tem que compensar, a gente tem que abrir. Hoje a gente está muito fechadinho, né? A gente tem que abrir. Então, no Pilates eu trabalho muita abertura, muita abertura, muita abertura. Lá no seu cervical ou lombar. E aí você pega e faz o que com isso, então? Eu chego lá e estou com dor na coluna. Aí você faz que nem os quiropraxia, tum, tum, tum. Não, a gente faz através do movimento. Eu analiso, porque muitas vezes a pessoa tem uma dor em determinado local e a dor não vem dali. Ali é uma consequência de algo à distância que não está harmônico. Muito legal. Muitas vezes a gente até não identifica o que é. Pode ser que a gente não identifique. Mas a partir de movimentos globais que o Pilates traz, o gyrotônica, a ginástica holística, a pessoa acaba melhorando a dor. Porque não está naquele lugar, muitas vezes não está naquele lugar. Aquele lugar está sofrendo porque outro lugar não está se mexendo, está disfuncional. Dor. Apesar de estarem fortes, praticarem musculação, tem dor também, porque está faltando alguma coisa, está faltando mobilidade de uma região, está faltando flexibilidade, está lá muito tenso. E tem pessoas que têm dor porque uma região está sofrendo a consequência de outra, que não está trabalhando. Tem vários motivos. E aí o meu trabalho ali no estúdio é identificar o que está acontecendo, trazer um equilíbrio. A chave é trazer o equilíbrio. O nosso corpo, como eu falei, é uma engrenagem, é para trabalhar certinho. Quando uma engrenagem não está funcionando, o conjunto não funciona. Descobrir isso não é fácil. Trabalhar a harmonia não é fácil. Chega um momento que a desarmonia é tão grande. Chega, por exemplo, uma pessoa com 70, 80 anos. É mais difícil você trabalhar a harmonia no corpo dessa pessoa, porque ela já tem determinadas... estruturalmente ela está modificada. É mais difícil, demora mais. Pode ser que você não tire 100% a dor, mas você traz uma qualidade de vida, você reduz bem a dor. Uhum. Né? Mas é possível melhorar. Quanto mais cedo, melhor, obviamente. E eu estou percebendo assim que o seu estúdio, cada pessoa então tem um olhar, você olha diferente. Sem dúvida, sem dúvida. Nossa! Sem dúvida. É um trabalho difícil, né? Por exemplo, quando eu estou com 3 alunos por horário. É difícil, porque cada um tem a sua vontade também, né? Tem alunos que não gostam de equipamento. Eu não dou equipamento para a pessoa. Ela não gosta. Né? Eu dou outra coisa.
A pessoa precisa disso, outra pessoa precisa daquilo. Então tem que ter aquele olhar individual, não tem jeito. Não dá para trabalhar somente assim, em grupo, visar o grupo. Tem que visar o individual, não tem como. Senão eu não melhoro a pessoa, né? A condição porque ela buscou o meu trabalho. Nossa, estou gostando, porque cada pessoa ali chega com uma, como que fala? Com alguma queixa diferente. Sim, a maioria sim. Infelizmente, assim, a pessoa busca o Pilates só porque ela tem dor. E deveria ser o contrário. Eu deveria buscar o Pilates porque eu não tenho dor e eu não quero que ela venha. Porque a gente não pensa na prevenção. Não. E quando a gente pensa, já está doendo. E é mais difícil. E eu gostaria que o Pilates fosse visto não só como uma atividade que tire a dor, mas uma atividade que melhore a sua qualidade de vida. Que você não vai ter dor. Que você pratique com prazer, como Joseph queria. Então, na realidade, a gente tem que olhar o Pilates como como saúde. É, uma ferramenta para a sua saúde. Para a sua saúde. Para a sua saúde. Independente de você ter dor ou não, todo mundo deveria praticar. Todo mundo deveria praticar, até criança. Isso que eu ia te perguntar, e criança? Criança, o foco é diferente, né? Os exercícios do método do solo, muitos são inspirados em movimentos de animais. Então tem o exercício da foquinha, tem o exercício da cobra. Então, quem trabalha com Pilates para criança tem que ter uma formação específica. Eu não trabalho com criança, mas tem que ter uma formação específica porque o trabalho tem que ser lúdico. E criança não usa equipamento. A criança faz um solo, porque o corpo da criança é mais apto do que o do adulto, né? Eles têm mais flexibilidade, mobilidade, só falta um pouco a força. Então, a criança a gente trabalha mais solo. É um trabalho totalmente lúdico, porque senão a criança tem que gerar interesse, senão a criança não gosta, né? Mas é extremamente possível e benéfico. Nossa. O ideal é que se pratique desde jovem, desde criança. E a sua filha pratica? Ela pratica. Tô dando para ela já. É? Ela pratica, ela faz balé, né? Pratica balé. E para trazer a graciosidade no corpo dela, porque na aula de balé não está tendo muito alongamento, né, Carol? Aí eu dou alongamento para ela, para melhorar o alongamento. Então, na academia também não tem alongamento, vai direto pro equipamento. Porque você pensa bem, 1 hora. É pouco tempo, 1 hora, né? Não dá tempo de fazer um alongamento na academia em 1 hora, né? Porque porque até você se alongar, fazer tudo ali, você passa. Não dá tempo. E não é o foco da musculação, não é o alongamento, né? Não é. E até na hora de sair também, tem pessoas que fazem, né, alongamento. Que é o ideal. Seria o ideal. Não com muita intensidade, porque quando você faz o trabalho muito de hipertrofia, não é bom ficar alongando demais, né? Ah, é? Porque pode até machucar, né? Porque está contraindo. Então é bom fazer mais o trabalho de soltura, de relaxamento e fazer o alongamento até no dia seguinte. Não assim no mesmo dia. Nossa, se eu sou pequena, já pensou se eu começo a fazer academia, vou ficar menor ainda? Vai se encurtando. Nossa, o ideal seria mesmo fazer alongamento, pelo menos uma vez por semana. Pelo menos, para compensar esse trabalho de encurtamento que a musculação traz, né? O trabalho de hipertrofia, principalmente. Nossa, eu vou até comentar com meu filho, porque ele também vai para academia todos os dias. Tem que fazer alongamento, tem que fazer essa compensação. Nossa, muito bom, hein? Gostei. Olha, nunca pensei que Pilates fosse assim. Pilates é muito abrangente. As pessoas não têm ideia do que é o Pilates, né? Você só vai ter ideia quando você começar a praticar. E eu acho que você conseguiu tirar muitas dúvidas, porque a minha você tirou. E fora que foi uma conversa muito agradável. Bom, Silvia, eu espero que eu tenha tirado muitas dúvidas, né? Porque realmente o Pilates não é uma atividade simples, né? Se você lê o livro do Joseph, fala, nossa, é muito difícil. Não é fácil, mas você tem que começar para poder praticar, legal. Eu digo assim, hoje eu não sou uma mestre em Pilates, eu tenho minhas dificuldades, mas eu sigo firme no método, eu estou aprendendo, a cada dia eu aprendo. A cada dia eu penso, olha, esse músculo aqui, olha, dessa maneira é melhor, olha, eu tô melhor, estou conseguindo elevar mais, olha o que ele está me trazendo. Então, a cada dia eu sinto benefício.
Mas eu só sinto porque eu pratico. Se eu não praticasse, eu não iria sentir. O conhecimento que você tem do seu próprio corpo. Sem dúvida. Isso que eu acho, isso que para mim eu acho que é o mais importante, porque você começa a conhecer o seu corpo, exato, aonde está melhorando, aonde precisa melhorar, o que está faltando, exato, não é? Os pontos assim que de repente a gente nem percebia. O importante também do método que eu levo para os meus alunos é trazer essa independência. Você conhecer seu corpo. Ai, tá doendo aqui, mas presta melhor atenção. É só ali? Compara um lado com o outro. A gente trabalha muito com essa lateralidade. Faz um lado, depois faz o outro e compara. Veja a diferença. Talvez seja daí que esteja vindo essa dor, essa diferença. Vamos tentar igualar. A gente trabalha muito com percepção, com consciência corporal. Nossa, eu gostei muito, Fábia. Muito obrigada. Bom. Deixa eu te falar, a gente já está chegando no final. Não sei se você quer deixar algum recadinho, né, aí para as pessoas. Fique à vontade, aquela câmera é sua. Eu gostaria sim, Silvia. Então deixa, Fábia. Eu gostaria de levar o seguinte recado, que para a pessoa não deixar chegar a sentir dor para querer experimentar outros métodos de condicionamento do corpo. Trabalhar com a prevenção. Use esses métodos e Pilates, por exemplo, como um método de prevenção e de conhecimento do próprio corpo, que aí você vai ter muito benefício. Ai, muito obrigada. Gente, chegamos mais no final assim, aqui do programa. Eu quero agradecer muito vocês. Quero agradecer a Fábia, que foi nossa, eu amei essa conversa. E eu espero que vocês tenham gostado tanto quanto eu, porque eu amei. E na quarta-feira, se Deus quiser, a gente está aqui de volta, né? Então, muito obrigado e até a próxima quarta, se Deus quiser. Obrigada, Silvia.